E quando nós tratamos esse mês de sentimentos destrutivos, nós estamos trabalhando alguns temas transversais, tipo ingratidão, derrotismo, inveja, hoje ressentimento e na semana que vem vitimismo, que são temas transversais que, de alguma maneira, fazem-nos sentir talvez como essa pessoa nessa imagem que eu achei meio chocante. Não sabemos se ela não sabia nadar, não sabemos se ela não queria mais nadar, também não sabemos se ela de fato está aqui se passando, mas fato é que essa imagem nos lembra que às vezes a vida pode estar tão azeda que a gente acha melhor desistir de tudo. Ressentimento nos remete à palavra sentimento. Ressentimento é deixar aquele sentimento ruim vir novamente à tona. E o sentimento vem de novo, e de novo, e de novo, e sempre de novo. E é curioso que sentimentos não envelhecem e conseguem evocar emoções de fatos que aconteceram talvez há décadas. Interessante, sentimento não envelhece. Você já tentou falar uma vez com uma pessoa que passou alguma coisa muito difícil? A minha mãe, ela como criança passou a Segunda Guerra Mundial. Quando você fala com pessoas que passaram essa experiência, em algum momento, depois de décadas, os olhos ficam marejados. Ou quando alguém que perdeu, talvez uma criança, ou uma situação dramática de acidente, deixa a pessoa contar a história e você presta atenção a ela, de repente desce uma lágrima, mesmo que tenham passado alguns anos. Sentimentos são construídos a partir de um processo mental cognitivo, uma construção interna de algo que aconteceu e se tornou uma experiência pessoal. Os sentimentos são mais complexos e profundos do que as emoções. E podem ser mais duradouros, talvez até permanentes, incrustados em nossa alma. Pode levar uma vida inteira. Sentimentos são aqueles fios desencapados que, tocando neles, eles dão uma descarga de dor. Na verdade, de alguma emoção. Emoções, enquanto isso, são as reações como resultado dos nossos sentimentos. Deu para entender? Sentimentos são coisas lá de trás, fios desencapados. A emoção é a reação ao choque, a dor, a tristeza. E a gente pode ficar triste, com raiva, magoado, e a gente pode ficar desanimado. Eu acho que José do Egito, aliás, tem um filme, em 95, Steven Spielberg lançou esse filme. Eu achei realmente que isso era uma coisa muito mais recente. Quem de vocês assistiu esse filme? Pessoal, quem levantou a mão agora, eu vou dizer, eu conheço algo a seu respeito. Vocês têm mais de 30 anos. Eu queria dizer, vale a pena, até para a gurizada aí, vale a pena assistir esse filme, baseado sobre a história bíblica do José. E o José, certamente, ele é um bom retrato de alguém que, apesar de todo o sofrimento, ele escolheu não viver naquela dor e a sua vida de modo ressentido, mas pela fé ele escolheu perdoar e deixar-se surpreender por Deus para algo novo. Nossas experiências podem gerar novos sentimentos e novas emoções, seja para o negativo, para a dor, mas também podemos experimentar coisas novas. Eu quero falar um pouco desse José, mas é uma história que acontece lá de Gênesis 37 até Gênesis 45. Então não temos tempo de ler, eu vou ter que contar uma história, tipo culto infantil agora, preste atenção, uma história, eu vou contar. O José é o carinha, aliás, que está aqui, o único nome que está de vermelho, né? Aqui embaixo na última coluna, lá, José. Se nós formos para cima, lá para cima para Abraão,
Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas, aqueles que deram início ao povo de Israel. Tá bom? Então José é bisneto do Abraão. Abraão casou com Sara, lá em Gênesis 12, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, vou fazer de você um grande povo. Mas para onde, Senhor? Eu vou mostrar. E aí Deus manda ele. Levou muito tempo para que Abraão pudesse ter um filho, porque Deus disse fazer um grande povo, mas cadê o filho? Levou muito tempo. Na verdade, a patroa já tinha 99 anos e ele mais de 100 anos. Na verdade, então, quando nasceu esse Isaque, além de ser quase filho de um avô, ele também foi um cara que foi devagar para se casar. Lá pelos 40 anos, Isaque, vamos lá, te mexe, cadê? Aí o Abraão teve que chamar o empregado fiel deles: cara, vai lá no meu parentesco lá e vê se tu acha uma mulher para meu filho. O cara não se mexia. Tem uns que com 17 anos já querem casar, né? E acham que todas as mulheres servem para casar. Outros parece que não se mexem. E aí, pronto, lá foi o cara chamar, então, viu a Rebeca e disse: eu acho que vai rolar aí. Levou a Rebeca, pintou um clima, se gostaram, casaram e tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos. Já veio logo versão dobrada aí. Só que o lance é o seguinte: o Esaú nasceu um pouquinho antes, daí veio Jacó. Pelo nascimento, o Esaú devia ser o primogênito, é o primogênito, ele deveria agora, então, ser o patriarca. Mas Deus, às vezes, mexe nas coisas onde você menos imagina. E realmente, Deus mexeu em alguma coisa, queria que Jacó fosse o patriarca. Só que Jacó, querendo dar uma ajudinha para Deus, ele fez uma treta. No dia, o Esaú era mais caçador, o cara robusto, selvagem. E Jacó era mais caseiro, filhinho de mamãe, assim, né? Jacózinho fazendo uma sopinha gostosa de legumes. O Esaú veio do mato, cansadão, sentiu um cheiro de comida, cara. E pode ser destruidor isso, não é verdade? E aí o Jacó, aliás, Esaú disse: cara, que sopão esperto. Quer um pouquinho? Tá bom, eu te dou um pouco dessa sopa, conquanto que você me dê o direito de primogenitura. Ele disse: o que serve primogenitura? Mais importante é a sopa. E aí eles fizeram o esquema, passaram-se muitos anos, e daí Isaque achava que ele ia morrer. Ele disse: Esaú, eu quero te abençoar como primogênito. A mami ouviu isso lá na cozinha e disse: Jacó, o pai quer abençoar o teu irmão mais velho. Como? Mas foi feito um esquema aqui. E aí ele fez todo um esquema. O Isaque já era ceguinho, surdinho. E aí ele foi lá, ele se pegou assim um pouco, ele passou um cheiro aí para ficar um pouco mais silvestre aí, né? E aí botou uma pele e foi lá, engrossou a voz, disse: pai, eu estou aqui para receber a bênção. Mas tu parece ser o Jacó. Não, eu sou Esaú. Ainda mentiu na cara dura, né? E aí continua a história, e diz: sim, eu sou o Jacó, pode pegar a mão aqui, ó, né? Meio selvagem aí o cheiro aí, né? E aí o pai abençoou o Jacó. Quando Esaú volta, caramba, ele queria matar o Jacó. Primeiro pela sopa foi feita uma troca, mas a gente esquece às vezes as coisas. E aí Jacó vazou, foi para bem longe, cara, e aí vai na casa da parentela. Mas normalmente esses exemplos não tão bons, eles seguem. E quando ele chega lá, cara, ele encontrou uma gatinha chamada Raquel. Quando ele viu a Raquel, ele disse: cara, isso é mulher para a vida toda, né? E ele gostou dela, cara, que menina linda. E ele falou com o pai da Raquel, disse: eu quero me casar, eu gosto da sua filha. Tá bom, 7 anos cuidando aqui do meu sítio e depois tu pode ficar com a Raquel. Passaram-se 7 anos, foi marcado o casamento. Era a noite do casamento, quando o sogrão disse: Jacó, vem cá, eu tenho um segredo para te dizer. É tradição que a gente começa a entregar a filha mais velha. Então a Raquel não vai ser tua, a Lia vai ser tua. Como?
Disse, não, mas eu amo a Raquel. Ela pode ser tua, mas tu vai levar a Lia, ela já está com uma idade avançada, eu não quero filha parada em casa depois. Tu casa com a Lia, mais 7 anos pode levar a Raquel também. Cara, que esquemão, né? Mas isso foi confusão. Sempre é confusão. Olha, isso sempre é confusão. Não é só pelas 4 sogras que ele tinha depois, mas aqui de fato é confusão. Porque a Lia ficou machucada, ela disse, cara, eu preciso mostrar que eu sou melhor que a Raquel. E a Raquel tinha dificuldade de ter filhos. E ela foi lá, marcou 1 gol, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filhos. E a Raquel estava muito triste. Como se não bastasse, a Lia pegou ainda a Zilpa e disse, vem cá, me dá uma forcinha, vamos aumentar a prole. Ainda entraram mais 2 gols, e daí a Raquel, caramba, em algum momento ela teve o José. Diz que realmente era um filho da velhice de Jacó. Aí ela tentou ainda jogar aí, né, mano a mano, pegou a Bila aí, também uma concubina, ela teve 2 filhos. E depois do José ainda veio bem no final a raspa do tacho, que era o Benjamim. Cara, que confusão. Se você olhar, parece novela mexicana, sem fim. Uma confusão em cima da outra. Pior que esse José era o cara que Jacó gostava mais do que os outros. Isso é confusão. Filhos podem ser diferentes, mas o amor precisa ser de igual para igual. Não tem privilégios, mas ele privilegiava o José. Inclusive, lá pelos 17 anos, deu uma túnica caríssima, feita de um material muito especial para o José. A rapaziada e os irmãos estavam com muita raiva já do José. Mas como se não bastasse, José também era um cara meio pavãozinho. Pavão é aquele que gosta de se mostrar, né? E aí ele um dia chegou e disse, manos, vem cá, eu tenho uma história legal para contar. Simples que eu tive um sonho maneiro. Olha, eu sonhei que nós estávamos no campo, e aí a gente colheu o trigo, foram feitos feixes. 12 feixes. Um feixe era eu e tinha mais 11 feixes. Todos eles se inclinaram na minha frente. Que sonho maluco. Os irmãos pensaram, sim, tu está achando o quê? Estás bobo, cara? Nós vamos se inclinar na tua presença? Cara, já tinha raiva, já estava mordido. Como se não bastasse, teve mais uma vez um sonho. Ele disse, olha, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram na minha presença. Aí o pai ficou cabreiro e disse, José, pare com esse negócio. Tu sabe que teus irmãos já não gostam de você já contou aquele sonho maluco, vamos parar com esse negócio agora. E aí ele disse o seguinte, tu acha que a tua mãe, né, o Jacó falou para o José, tu acha que eu, como teu pai, a tua mãe e teus 11 irmãos vão se prostrar na tua frente? Ele deu uma chincha, só que ele disse o seguinte, diz o texto que ele, dentro do seu coração, disse, o que significa isso? Pronto, um dia a rapaziada foi toda a cuidar do rebanho em Siquém, que ficava a uma distância um pouco maior, e aí o pai chamou o Josézinho, que ficava em casa, o Zé, né, ficava em casa, só tomando café e cuidando das coisas mais fáceis, e disse, José, vai lá visitar os teus irmãos, vê uma vez como eles estão, leva um lanche. E ele foi. Quando ele chegou por perto, a moçada, já os irmãos disseram, vamos fazer um esquema. O esquema vai ser o seguinte, nós vamos botar ele num poço, vamos deixar ele morrer lá mesmo, dar um bom susto. Rubem, o mais velho, disse, não, eu à noite vou tirar ele de lá. Mas nisso passaram alguns mercadores que estavam indo para o Oriente. E daí aconteceu que resolveram vender José. Pegaram aquela túnica, ensoparam de sangue de um animal silvestre e disseram para o pai, pai, algum animal feroz matou o teu filho José. Mas ele foi vendido, na verdade, para os mercadores e mantiveram um segredo por muito tempo diante do pai Jacó. Como se não bastasse, essa história continuou. Chegou o momento que a região lá de Canaã, onde Jacó morava com seus filhos, deu uma grande seca. E chegou até os ouvidos deles que no Egito, lá no Egito, aquele faraó, que sempre foi um cara muito esperto, tinha um tal de primeiro-ministro lá, um cara de visão.
Havia 7 anos de muita fartura, muita boa colheita. E aí eles ficaram sabendo que eles fizeram uma reserva de muito grão, muitos grãos. E aí eles realmente disseram, cara, no Egito tem trigo. Aí o pai disse, moçada, vamos lá, acorde cedo, leve aí as mulas, os jumentos, vão buscar trigo, vão lá e voltem. Mas daí foram só os 10 irmãos. Aliás, 9, porque o José, então, o José não estava mais, né? Minto, foram 10 irmãos, e quem ficou só foi Benjamim, porque ele era o lolinho, era o novinho da família, né? O nene. Bom, então eles foram. Quando chegam lá agora, é interessante, eles deparam diante desse primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro era nada mais, nada menos do que o irmão José. Não era mais adolescente, agora já era homem feito, com toda a sua vestimenta também de ministro, do jeito egípcio de ser. Eles não reconhecem o seu irmão, mas o irmão reconhece os 10 irmãos. E ele começa a perguntar, vocês vêm de onde? São de onde? Vocês são uma família de quanto? Ah, tem ainda o nene que ficou lá com o pai. O pai, ele vive ainda? Vive, o Jacó vive. Pronto. Eles levaram cada um saco de trigo, e o José disse para um dos serviçais, coloque um copo de bronze dentro, um desses sacos aí. Foi feito, levaram então, estavam saindo no meio da viagem, Faraó, aliás, o José diz, vão atrás agora dessa turma e digam que foi roubado alguma coisa. E aí, foram, chegaram lá, né? Parem. Primeiro-ministro mandou parar e dar uma conferida. Disseram que tem alguma coisa aí que nos pertence. Foram abrindo os sacos, não acharam um copo de bronze. Mas foi armado aí pelo José. Ele queria segurar um dos irmãos. E esse irmão, onde estava agora então o copo, foi levado de volta. E aí José disse, muito amigo, vocês são os ingratos, né? A gente recebe vocês e vocês ainda roubam alguma coisa nossa. E aí ele disse, não, alguém armou isso contra nós. Tudo bem, vocês vão agora e eu quero que vocês tragam seu irmão também aqui, eu quero ver essa história de vocês. E aí eles foram, contaram para o pai ficou apavorado, já pediu José, e agora mais um irmão, e agora estão pedindo ainda para levar o Benjamim. Foi o que aconteceu na próxima vez, levaram Benjamim, mas a história ela continua. E quando José viu Benjamim, ele já não aguentava mais, a emoção dele estava muito forte, porque os irmãos não tinham reconhecido ele ainda. E aí diz o texto, em algum momento, ele não aguenta, mandou seus serviçais saírem, e aí ele vê os irmãos e começa a chorar e diz, eu sou José, aquele que vocês venderam. Cara, eles acharam que essa história tinha acabado e ela estava totalmente diferente. Mas daí ele abraça seu irmão Benjamim e foi uma emoção pura. E foi muito poderoso, muito forte. E aí José chora, e foi uma emoção geral, e diz, por favor, vão lá buscar meu pai. E foram buscar o pai, e disseram, José vive. E aí eles trazem o pai, e essa história vai. E de repente o pai Jacó agora morre. A história ela tem uma guinada, porque os irmãos acharam, pronto, o papai faleceu, agora nós vamos para a fita. E aí vem a pergunta, e eles dizem, olha, você prometeu ao seu pai, eles tentando dizer que não levem, por favor, não nos matem. E aí vem uma história, um texto incrível. Vendo os irmãos de José, isso em Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos.
Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não tenham medo, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tenham medo, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Pessoal, eu quero agora 5 breves lições. Superando ressentimentos. José entendeu que essa história não era uma história só ligada a gafe e fraqueza humana. Pela fé, ele entendeu que essa história era uma história de Deus. Eu já ouvi tanta vez a palavra: Deus transformou o mal em bem. Eu pensei, isso deve ter tantas vezes na Bíblia essa palavra, porque tem umas palavras que se repetem. Não, é a única vez que aparece que essa história, que Deus transformou o mal em bem. E José diz: Deus transformou o mal em bem. Como é importante a gente ter essa convicção, o louvor em algum momento: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você está mal? Está ruim? Está caótico? Deus é bom. A bondade de Deus conspira a nosso favor. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Deus é bom. É isso que José está querendo dizer aqui para os seus irmãos. Sim, teve lambança, teve pecado, teve erro, foi feio pra caramba. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus é bom. E se Deus é bom, Ele transforma também a minha história em bênção. Você crê nisso? É a 4ª dimensão, é o caminho da fé. Você precisa crer isto. Se for só aqui, não dá. Precisa descer. Deus é bom. A cura a partir do perdão. A cura, ela passa pelo perdão. Perdoar é doar a perda. Doar a perda era abrir mão do seu direito de justiça. Se José quisesse fazer justiça, essa história não ia terminar bem. Mas ele reconhece que eu perdoo. Por que eu perdoo? Porque Deus me perdoa. A cruz. Se você estiver diante da cruz, se você é perfeito, então você não precisa perdoar. Mas se você não é perfeito, e você sabe que não é, nós não vamos 1 hora sem dar uma lambança. Então eu quero dizer para você: se você está diante da cruz e te enxerga como alguém que precisa de Deus e do perdão de Deus, você não tem outra alternativa do que obedecer ao Senhor e perdoar aqueles que te machucaram. Queridos, você quer ir para o céu, você quer um dia estar na glória, você quer estar na eternidade, então comece a treinar o perdão sobre outras pessoas. Se não perdoar dos pecados aqueles que te machucaram, Deus também não nos perdoa. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem, que deve contra nós. Isso é a oração do Pai Nosso que oramos a cada pouco. Perdoar. Olhe para a cruz. O perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio. Ela quebra as cadeias da amargura e dos grilhões do egoísmo. O perdão de Jesus não só tira nosso pecado, torna-os como se eles nunca tivessem existido. Foi isso que José experimentou. A palavra de Corrie ten Boom.
Voltando mais uma vez agora para o terceiro item. A reorganização dos pensamentos. Queridos, eu sou um cara que penso muito. Eu li uma frase que às vezes o pensamento, ele é uma tendência que alguém tem de pensar mais. Mas às vezes o pensamento atribulado, ele pode ser um pouco resultado de traumas. Quando faltou aquele conforto emocional na infância, que muitas vezes a criança se sente sozinha, mal entendida, ela carrega a culpa dos pais sobre si, ela entra numa angústia de alma, e essa angústia de alma de repente se transforma num pensamento atribulado. É preciso reorganizarmos pensamentos. Existe inclusive um termo na psicologia que chama um pensamento intrusivo. O que é intrusivo? É um intruso. Intruso é um penetra. É um cara que vem na festa, nem foi convidado. É um cara que de repente vem e senta no meio de vocês. É um cara que de repente começa a falar coisa que não tem nada a ver. Ele é um intruso, ele invade. E às vezes existem pensamentos que são invasivos, intrusos, pensamento intrusivo. Como tratar isso? Às vezes precisamos até aqui uma ajudinha de um psiquiatra, um remédio para reorganizar nossa neuroquímica, se isso é uma história de longa data. Talvez uma terapia pode ajudar, porque você pode verbalizar, falar da tua dor e em algum momento esse pensamento dá lugar a um pensamento novo. Mas eu quero dizer também que a palavra de Deus, ela é incrível. Eu fico um pouco triste, a gente fala tanto que as pessoas devem ler a Bíblia e eu vejo que elas não leem a Bíblia. Existem pesquisas, quem lê a Bíblia uma vez, cresce um pouquinho, 2 vezes um pouquinho, quem lê 3 vezes por semana um pouquinho, mas quem consegue ler a Bíblia 4 vezes, tcharam, faz isso aqui. Algo acontece. Salmo 19 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Nossos pensamentos, nossa alma é restaurada. Ela volta a ter o seu propósito original a partir da lei do Senhor. Ela nos alinha novamente aquilo que Deus é. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem meus caminhos, vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, Deus diz assim, são meus pensamentos. Mas Deus quer que esses pensamentos se alinhem à nossa vida. O Salmo 139 é uma confissão incrível de Davi, dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes tudo que eu faço, de longe conheces todos os meus pensamentos. Deus nos quer dar novos pensamentos. 4, não tem como viver algo novo fora do hoje. Jesus disse, basta o dia de hoje o seu mal. Eckhart Tolle, eu já li esse livro e vou ler ele de novo, já falei N vezes o livro O Poder do Agora. Ele diz que 90% das nossas angústias e dos nossos pensamentos do passado não valem para nada. Joguem eles fora, aperte a descarga, deixe esses pensamentos do passado sumir. Não ajuda nada. Nada. É como um avião, diz um outro escritor, que num grande aeroporto precisa aterrissar, mas ele não tem ainda a pista livre, fala com a torre de comando, ele quer aterrissar e diz, não, aguarde, aguarde, mas vocês sabem que cada minuto, meia hora, o combustível vai sendo consumido e é uma baba o que se consome, vai poluindo, porque polui muito, e ele não consegue aterrissar. Isso são pensamentos do passado. Você fica rodando, se consumindo, se exaurindo, poluindo. Esse é pensamento do passado, fuja dele. Mas Eckhart Tolle também vai dizer que a ansiedade também, 90% daquilo que a gente tem medo do futuro também não vai acontecer. Por isso Jesus diz, é hoje, basta o dia de hoje o seu mal. E ele diz uma coisa, se você lembrar agora das últimas 2, 3 horas, 2, 3 horas para cá, hoje à tarde às 5 horas, né? Como é que foi a tua vida? Ela foi
tão dramática assim? Foi tão ruim? Não, não foi tão ruim, mas se tu pensa ontem, aquelas 3 horas antes do almoço até as 2 da tarde, como é que foi na segunda-feira? E vocês vão ver que a vida, de alguma maneira, ela não é tão dramática como nossa mente alimenta. Então, o agora vai dizer, deixa o passado para trás, deixa o futuro distante. Ontem já passou, amanhã não nos pertence, hoje Deus é Senhor. Nós precisamos treinar, e treinar significa ver a alegria, nos percebermos daquilo que é próximo. Deus é bom, Deus é bom, Ele é gracioso, Ele é grandioso em perdoar, recomeçar, fazer de novo, assim como a natureza se refaz. Deus é bom. E há pouco nós estávamos no grupo de oração, que sempre começa às 18 horas, vocês são todos nossos convidados. Venha um pouquinho antes, ore conosco, para que Deus possa agir grandemente em nossas vidas. Daí a dona Helena e o seu Ádio, ela me contou que ela foi visitar uma tal de senhorinha Matias, o sobrenome Matias, né? E ela disse que essa senhorinha de 93 anos, bastante imobilizada, com o andador dela, ela senta na varanda, é hiper bem cuidada pela nora. Ela disse, puxa, invejável como essa nora cuida da sua sogrinha. E aí a Frau Matias disse, às vezes não estou bem, mas depois eu estou bem, e a gente vai levando a vida. E ela disse, eu gosto muito porque os passarinhos se sentam na barra do andador. Andador é aquilo que você anda, né? E os passarinhos se pousam na frente do andador. Olha só a leveza dessa mulher. E eu fico tão feliz que os passarinhos estão aqui me visitando. E aí, às vezes, a nora e o filho estão na roça. De repente, será que a Oma está bem? Sim, ela está assobiando. Está assobiando. Ah, sim, de manhã a voz dela para cantar não vai muito bem, então ela assobia música cristã. Deu para entender? Você pode cantar um cântico novo, porque o Senhor faz maravilhas. Comece a cantar. Se a voz não é boa, subir. Vamos lá, gente. Cantar ao Senhor um cântico novo. É possível viver o hoje celebrando ao Senhor. E eu encerro. Nutrindo-se de novas emoções. Emoção. A emoção transforma o pensamento e o pensamento transforma a emoção. Eckhart Tolle, ele disse, aprendam a olhar. E quando eu li aquele livro, eu tive que ir para Blumenau e fui para o Pomerode. E aí eu pensei, hoje eu quero treinar. E aí tu começa a olhar aquela árvore bonita, aquela flor amarela, aquela flor lilás, a estradinha boa, a região linda. Se você começa a olhar e degustar um pouquinho, sentir o sabor daquilo que cerca, teu netinho, a tua netinha, a comidinha boa, não sei o que você almoçou, não almoce apenas celebre a comida, elogie sua mãe, seu pai, dê uma palavra boa, e nossa mente vai sendo transformada. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, hoje. E a gente começa a ter novas emoções. Novas emoções dão novos pensamentos dão novas emoções. E vocês vão dizer que tem gente de 20, 30 anos que os caras estão matando o cachorro a grito, de pessoas tão negativas, pessimistas, chatas que elas são. Mas tem gente de 60, de 70, 80 que você diz, elas são uma inspiração. Porque o reino é um reino de alegria. Eis que hoje vos nasceu um Salvador, uma notícia de grande alegria. Deus nos chama para sermos alegres. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Neemias vai dizer no meio do caos, alegrai-vos do Senhor. Outra vez eu digo, Paulo diz, mas ele diz assim, a alegria do Senhor é a nossa
força. A alegria transforma a vida ruim em coisas boas. Ela fortalece. Pessoas alegres vivem melhor, vivem mais tempo. Um cientista muito angustiado: esse mundo é ruim, tudo é ruim, eu preciso deixar a minha marca, esse mundo tem que ser melhor. Ele tinha um filho de 6, 7 anos. Volta e meia ele dizia: pai, posso brincar contigo? Mas ele no seu escritório, no seu laboratório, ficava incomodado. E aí ele disse: sim, o que eu faço? A esposa teve que resolver umas coisas, estava lá com um menino. O que eu faço para que eu volte para o meu trabalho? E aí ele disse: tinha lá um mapa mundi de uma revista. Disse: já sei, vou cortar em vários pedaços, muitos pedaços menores, vou deixar meu filho montar esse quebra-cabeça. Passou 1h10, o filho disse: pai, eu já fiz o quebra-cabeça. Mas como? Ele achou que ficaria horas, porque não é fácil, os países onde é que estão, com 7 anos. Daí ele disse: pai, quando tu cortou, eu vi que do outro lado tinha a cara de um homem. Aí eu pensei, eu tentei o mapa mundi, achei muito difícil. Daí eu virei tudo, fiz o homem primeiro, desvirei, e aí o mundo estava consertado. Jesus é o homem Deus e o Filho do homem. Faça as pazes com Ele.